E aí? Neste vídeo vou analisar a letra da música Meu Caro Amigo, de Chico Buarque. Eu sou Jorge Pereira e os próximos minutos podem ser muito bons para você, mas o que eu quero lhe dizer é que a coisa aqui tá preta. Chico Buarque de Holanda nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 19 de junho de 1944. Lançada no ano de 76, no álbum Meus Caros Amigos, esta música foi composta em parceria com Francis Haime, que criou a música e executou o piano, flauta de Altamiro Carrilho, clarinete de Abel Ferreira, bandolim de Joel Nascimento. Mensagem enviada ao amigo, o teatrólogo Augusto Boal, que estava exilado em Portugal. A carta foi escrita dia 20 de julho de 1975. Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não faço uma visita, mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Chico fala ao seu amigo que não pode visitá-lo. O amigo, Augusto Boal, estava em Portugal, exilado. Até a lei da anistia de 1979, muitos artistas, políticos, intelectuais foram mandados para fora do Brasil, ou mesmo foram de forma voluntária, para fugir de perseguições políticas. Chico talvez tivesse receio que, se fosse ao exterior, não conseguiria voltar, por conta de ser uma das vozes contra o regime ditatorial dos militares. O tal portador era a irmã de Boal, que foi visitar o irmão e entregou um envelope onde havia uma carta. Boal, depois do almoço com a irmã e amigos, recebeu o envelope com a tal carta e ficou surpreso ao saber que era uma fita cassete. Eles foram os primeiros a ouvir uma versão demo dessa canção. Estavam presentes a irmã de Augusto, que serviu de portadora, o antropólogo e escritor Darcy Ribeiro e o educador e filósofo Paulo Freire. No livro Chico Buarque do Brasil, Boal conta: falávamos tristezas e ouvimos um canto de esperança. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero lhe dizer é que a coisa aqui tá preta. Nos primeiros 3 versos, ele parece falar coisas corriqueiras, certo? Mas por que falaria para outro brasileiro que aqui jogamos futebol, que temos samba, choro e rock, e que chove e faz sol? A mensagem codificada aqui é que as coisas continuam como era antes de Boal ir para o exílio, com um duplo sentido interessante que se aproveita da localização no verso. O choro, por estar entre as alegrias do samba e do rock and roll, pode ser interpretado como o estilo musical, e também como a tristeza por conta da repressão do governo da época. A palavra terra também pode ter outros sentidos, que são coerentes com a mensagem criptografada. Aqui na terra, no sentido de aqui ser um local mundano, um local abaixo de um suposto céu paradisíaco, onde o amigo estaria vivendo, sob uma democracia europeia. O outro sentido seria relacionado ao exílio. O amigo foi jogado para fora da Terra, aqui nesse sentido planeta, para o espaço, e essa mensagem é como se fosse para alguém que não está em seu lugar original. O terceiro verso pode ter o sentido da distração, enchendo linguiça, para que a censura não dê atenção, mas claro que também pode se referir à oscilação do clima político do Brasil, declarando que às vezes piora e às vezes dá uma melhorada. Este último verso é o resumo geral da mensagem que Chico queria passar ao amigo. A coisa aqui tá preta. Mas o que eu quero lhe dizer é como um resumo, como uma chamada de atenção para isso, e ele repete ao longo da música, usando a linguagem coloquial várias outras vezes no texto. Estão jogando futebol, tem muito samba, a coisa tá preta, pra gente, mutreta. Ele tentou casar com o ritmo e clima da música, como também driblar censores, para que não dessem a atenção necessária. Muita mutreta para levar a situação, que a gente vai levando de teimoso de pirraça, e a gente vai tomando que também sem a cachaça, ninguém segura esse rojão. A tal mutreta para levar a situação descreve exatamente os artifícios que eles, Chico e Francis, usaram para descrever como estava o Brasil em 1975. Cifraram uma mensagem num texto que mistura linguagem coloquial com informações que parecem nada acrescentar, como aqui tem samba, futebol, chove, faz sol. Musicaram num ritmo inofensivo e saudosista como o choro e enviaram para fora do Brasil,
via uma portadora, numa fita cassete. A teimosia e a pirraça, características que podem ser atribuídas a crianças, aqui servem para reafirmar a resistência à ditadura. Ele descreve uma das formas de escape e alívio, aqui sem usar metáforas, que é o álcool. Há outros alívios citados na letra. Segurar o rojão nos faz lembrar do foguete, que tem uma cauda de fogo e fumaça, certo? Mas em se tratando de Chico Buarque de Holanda, eu não duvido que ele usou outro sentido da palavra rojão, aumentativo de rojo. E um dos significados do verbo rojar é locomover-se penosamente, com passos incertos e vagarosos. Ou seja, sem cachaça e outros alívios, ninguém dá conta daquela grande lamúria penosa e incerta. Meu caro amigo, não pretendo provocar, nem atiçar suas saudades, mas acontece que não posso me furtar a lhe contar as novidades. Não pretende provocar. Se continuarmos para o segundo verso, essa provocação pode ser na saudade. Mas entre os dois amigos, sabendo que tal mensagem pode ser ouvida por autoridades militares, ele fala que não pretende provocar tais ouvidos. Sobre atiçar suas saudades, podemos ler como: não pense em voltar agora, não sinta saudades. Isso pode ser confirmado pelos versos que não entraram na música na época e veremos mais à frente. Então ele fala que não pode se furtar a contar aquelas novidades sobre futebol, rock and roll, chuva e sol, principalmente que a coisa aqui tá preta. Claro que tais novidades que não pode se furtar a contar são as ideias codificadas nas entrelinhas e metáforas. É pirueta para cavar o ganha-pão, que a gente vai cavando só de birra, só de sarro, e a gente vai fumando que também sem o cigarro, ninguém segura esse rojão. Pirueta é a acrobacia que se fazia para ganhar a vida, trabalhar, se sustentar. Em outras obras suas, Buarque retrata muito bem o cidadão trabalhador urbano. Daí, ele continua descrevendo a teimosia, insistência, mas com sarro, com gozação, características da irreverência brasileira. O cigarro faz companhia à cachaça como válvula de escape. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito para fazer você ficar a par de tudo o que se passa. Aqui é a realidade das telecomunicações da década de 70. A telefonia era cara e ligações transcontinentais não eram simples como hoje, que podemos usar recursos da internet que faz com que uma comunicação fique, se não gratuita, muito barata. A aflição de Chico e das duas tentativas de dizer a Boal para não pensar em retornar ainda, talvez faça sentido se pensarmos num amigo avisando ao outro para não reprogramar sua vida toda com uma mudança de país, retornando ao Brasil. Da segunda tentativa de avisar que não volte, vamos falar quando eu mostrar os versos que não entraram na música. Muita careta para engolir a transação, e a gente está engolindo cada sapo no caminho, e a gente vai se amando que também sem um carinho, ninguém segura esse rojão. Quando se toma um remédio amargo, vem a careta. Aqui, Chico cita que a tal transação não está fácil de engolir, de aceitar. Pelo contexto da época, é fácil concluir que a transação era o governo baseado na ditadura, sem eleições diretas e com militares revezando na presidência. Engolir sapo é ser obrigado a não revidar no caminho da vida. Aqui lembra da lamúria, dos passos incertos e penosos. No terceiro verso, vemos a terceira válvula de escape, o carinho, os relacionamentos, que junto da cachaça e do cigarro aliviam as durezas do caminho. Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou arisco. Se me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Sobre a necessidade de armar a mutreta, de mandar uma fita cassete com um texto musicado, aqui ele justifica. Claro que os censores, os elementos da ditadura, não abriam todas as correspondências daquela época. Mas as pessoas visadas, que eram consideradas perigosas ou declaradamente militantes pela democracia, tinham sim grampos telefônicos, podiam ser seguidas e terem correspondências abertas. O correio arisco era exatamente isso. Se me permitem, ou seja, se o governo militar me permitir não censurar, ele tentaria remeter notícias frescas naquele disco. Esse disco é quase homônimo à música.
Meus caros amigos. E pelo título, ele pode ter intencionado mandar a outros amigos deles mensagens nas canções. No disco havia canções como O Que Será, em parceria com Milton Nascimento, Mulheres de Atenas, Olhos nos Olhos, Vai Trabalhar Vagabundo, e Francis Haim toca piano em 7 músicas desse disco. A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo na família, na Cecília e nas crianças. O Francis aproveita para também mandar lembranças a todo o pessoal, a Deus. Nessa estrofe, as metáforas e ardis para driblar a censura parecem acabar. Ele usa nome de pessoas reais, realmente é algo que ele escreveria para um amigo Augusto Boal, como qualquer amigo escreve a outro. A atriz Marieta Severo foi casada com Chico de 1966 ao ano de 1999. Cecília era esposa de Augusto e Francis Haim é o compositor da parte musicada. Ele fez o choro e apresentou ao Chico, que colocou a letra. Em maio de 2016, Chico mostrou a carta original datilografada e se surpreendeu ao achar versos que não entraram na música de 1975. O link desse vídeo, onde ele lê esta carta, também vou deixar na descrição abaixo. Vamos a eles, mas perceba como conversam perfeitamente com a métrica de toda a música. Meu caro amigo, eu sei que é triste a situação, sei que a saudade está danada, mas se você quiser a minha opinião, você não está perdendo nada. Chico assume que o choro do refrão pode ser realmente da tristeza da população, quando diz que a situação é triste. Apesar da saudade grande, ele sugere ao amigo que aqui não está tendo nada de importante, que ele fique em Lisboa. Esta foi a música Meu Caro Amigo, música que, junto com outras dezenas de diversos compositores brasileiros, tentavam falar, tentavam mandar mensagens, tentavam registrar na história a repressão que havia naqueles anos da ditadura. A cultura brasileira foi talvez o maior alvo dos militares, mas, paradoxalmente, a resistência, a birra, a pirraça dos artistas de diversas áreas fez com que grandes obras nascessem. Talvez você, como foi no meu caso, soubesse de parte do que descrevi nesse vídeo. Qual foi a sua impressão sobre as coisas novas que eu te ajudei a descobrir? E talvez você nem mesmo conhecia essa música, então deixo na descrição abaixo um link para que você a ouça. Obrigado por assistir até o final. Por favor, deixe o like, compartilhe para as pessoas que merecem ver isso, se inscreva no canal e ative o sininho, porque estamos só começando.